Ezequiel Barcos segue sim sendo um dos jogadores que o Flamengo tem como, eu posso dizer assim, prioridade para chegar e ser esse cara que vai ser o reserva de Georgiano de Arrascaeta. E por que o Flamengo ainda tem o Ezequiel Barcos como prioridade? Eu vou explicar para vocês por quê, né? Principalmente por conta da posição do jogador em relação a jogar no Flamengo. Vou explicar para você, inclusive, né? O Boto já deixou claro aí que quer ao menos 3 reforços para jogar as oitavas de final da Conmebol Libertadores da América. O Ezequiel Barcos, ele conhece muito bem o futebol sul-americano, é argentino, 26 anos. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Cruzeiro quer o Matheus Gonçalves, mas quer de graça, né, Cruzeiro? O Cruzeiro quer de graça. E daí então o Flamengo vai, sinaliza apenas venda, valores, e o Cruzeiro dá aquela recuada. Isso não quer dizer que o Cruzeiro não volte a procurar o Matheus Gonçalves. Eu vou explicar para você o que está acontecendo nesse exato momento. O Clube Santos São Paulo quer tirar Bruno Spindel do Flamengo. É isso mesmo. Inclusive procurou o Marcos Braz também, hein? A visão da equipe santista na gestão que foi vitoriosa no Flamengo, que essa é a verdade. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre Libertadores da América. Estão todos os clubes definidos para as oitavas de finais, classificados. Sorteio que acontece já agora na próxima segunda-feira. Pote 1 e pote 2 definidos. E o Flamengo, hein, já aguarda a definição do sorteio para saber qual será o adversário do nosso Mengão queridão. Um Flamengo que gosta de jogo grande. Essa é a verdade. Bom, vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos começar falando já sobre Libertadores da América. Isso porque, meus amigos, ficou aí, né, definidos todos os adversários que pode ser possível adversário do Flamengo, posso falar assim, um deles, né, ficou aí definido ontem, que aconteceu o jogo entre Peñarol e Vélez Sarsfield da Argentina. Ficaram ali em 0-0. Fortaleza e Racing, o Racing venceu por 1-0 e ficaram definidos. O Flamengo ficou no pote 2, por ter terminado aí como segundo colocado do seu grupo. O Flamengo vai enfrentar, possivelmente, aí um desses adversários. Olha só, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Racing, Vélez Sarsfield, Estudiantes, River Plate e LDU foram que ficaram aí no pote 1, que terminaram em primeiro lugar de seus grupos. O Flamengo, como terminou em segundo lugar, o Flamengo pode enfrentar um desses aí. Pode não, vai enfrentar um desses. Essa é a verdade, porque o sorteio que acontece agora na próxima segunda-feira em Luque, no Paraguai, está marcado para as 12 horas, horário de Brasília, 12 horas em Luque, no Paraguai. O sorteio para a próxima fase da Conmebol Libertadores da América. Esse sorteio que vai definir todos os confrontos das oitavas de final. Então o Flamengo pode aí sim pegar o Palmeiras, pode pegar o São Paulo, pode pegar o Internacional, pode pegar o Racing, o Vélez, Estudiantes, River e até mesmo o LDU, que esteve no grupo do Flamengo e terminou em primeiro lugar do grupo. O Flamengo terminou em segundo. Na segunda-feira também acontece o sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil. A CBF marcou para as 15h30, tradicional 3h30 da tarde, horário de Brasília, sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo pode ter adversário também forte aí, né? Um Palmeiras. É o que eu falo para vocês. O que acontece? O Flamengo gosta de jogar jogo grande. Quando a gente pega um adversário que acha que é um adversário inferior, o Flamengo acaba ali deixando a desejar. Mas quando o Flamengo sabe que o adversário é um adversário que vai bater de frente, se o Flamengo vacilar, realmente o Flamengo pode, né, ficar ali, levar em uma desvantagem muito grande. O Flamengo vai para cima, o Flamengo cresce, o Flamengo é isso. O
Flamengo gosta de jogar jogo grande. Então teremos aí 2 sorteios na segunda-feira, às 12 horas, em Luque, no Paraguai, o sorteio para as oitavas de final da Libertadores, e às 15h30, tradicional 13h30 da tarde, na sede da CBF, o sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil. Torcer aí para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. Ontem aconteceu alguns jogos da Sul-Americana e o Fluminense, após a vitória do Fluminense, o Renato Gaúcho ele falou isso aqui, olha só. A gente viu ontem o Flamengo sofrendo. A palavra favorito não existe mais no futebol. É o que eu acabei de falar para vocês, não existe mais no futebol, gente. Não existe mais no futebol. Os caras estão tudo aí empolgados, o Palmeiras mandando 6 lá no Crystal Palace e no seu... Mano, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer absolutamente nada. Nada. Vencemos o Palmeiras aí no Brasileirão, né? Inclusive, o próximo jogo do Flamengo agora é contra o Fortaleza no domingo, tá, nação? 18h30 no Maracanã, o Flamengo recebe o Fortaleza pela 11ª rodada do Brasileirão. Então essas palavras do Renato aí, concordo com ele. Se falando sobre o Brasileirão, né, o Felipe Luiz, na entrevista coletiva recente agora, depois do jogo contra o Tátira, ele falou ali, foi perguntado sobre os lesionados, ele falou que a situação dos jogadores, que na verdade Eric Pulgar está em reta final, o Vinha ainda precisa de mais treinamento, está liberado pelo departamento médico, mas ainda precisa de mais treinamento. O Plata, né, falta bastante, segundo ele, e o Nico teve aí uma lesão mais longa. É o médico que tem que explicar, mas não contamos com eles aí a curto prazo, disse aí o Felipe Luiz. Então, deixando claro aí, Eric Pulgar, Matias Vinha, o Plata, né, o Nico Dela Cruz, são jogadores que provavelmente estão fora desse jogo de domingo contra o Fortaleza, beleza? Vamos falar agora sobre o mercado da bola. Eu já começo falando sobre esse interesse do Santos em Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo. É isso mesmo. A equipe santista, ela está com a visão de poder implementar dentro do clube paulista aquela gestão, aquela equipe vitoriosa no Flamengo. Que essa é a verdade, é duro de muitos aí ouvir isso, mas essa é a verdade, tá? A equipe de Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel teve erros, deixaram a desejar em alguns aspectos, sim, mas foram vitoriosos. Foram vitoriosos, sim, de 2019 pra cá foram vitoriosos. Deixaram a desejar ali no finalzinho do mandato de Landim, obviamente, mas foram vitoriosos. E a informação trazida lá no GE, inclusive, é que Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, foi procurado pelo Santos para ocupar o cargo de diretor de futebol do clube. Além dele, o clube paulista também fez sondagem por outros nomes como Marcos Braz e Fabinho Soldado. Hoje Fabinho Soldado está no Corinthians. Ambos aí com passagens pelo rubro-negro. Então a gente vê ali, né? O Bruno Spindel hoje ainda está no Flamengo. Está ali, posso dizer assim, invisível, né? Trabalhando ali por conta do contato que ele tem com muitos empresários no mundo afora do futebol. O Flamengo manteve o Bruno Spindel para auxiliar um pouco nessa questão com o novo diretor de futebol do Flamengo, que é o José Boto. Ele ainda está no Flamengo. E acredito que com a ida de Bruno Spindel para o Santos, ele deve ganhar uma visibilidade mais, vai ficar mais solto, mais livre. Como eu posso falar assim para vocês, né? Ele vai tomar as rédeas lá no departamento de futebol do Santos. Eu acredito que, né, teve aí a sondagem pelo Marcos Braz também. Mas o Bruno Spindel, sim, se chegar a proposta for boa, eles devem deixar o Flamengo, tá, nação? Essa é a verdade. O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Cruzeiro tentou a contratação de Matheus Gonçalves, mas recuou após a pedida do Flamengo. A informação que foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada também pelo Coluna do Flamengo é que a Raposa queria o meia por empréstimo, mas o rubro-negro deixou claro que só aceitaria uma venda. O Flamengo estipulou uma venda, um valor para vender o Matheus Gonçalves entre 8 e 9 milhões de euros. O Cruzeiro não quer, o Cruzeiro quer de graça, né? 8, 9 milhões de euros, na minha visão, na minha opinião, ainda está pouco para um garoto como o Matheus Gonçalves. É um valor muito abaixo. O Matheus Gonçalves está aí, mas ele é um jogador de potencial. Se coloca esse garoto para jogar
ter sequência, esse garoto, o valor dele vai para cima, 15, 20, 25 milhões de euros. Essa é a verdade, o Flamengo tá perdendo dinheiro nesse garoto. O que eu vejo aí os clubes vendendo aí, garotos aí por 30, 25, 40 milhões de euros, e o Flamengo, basicamente, ó, deixando ir embora. Existe interessado? Existe. Só que os clubes aqui no Brasil querem de graça. O jogador não tá tendo oportunidade. O jogador vai ter oportunidade lá. Aí tem, né, o desejo do atleta. É o sinal verde do atleta, o sim do jogador. E aí então eles querem, achar que o jogador tem um sim, não está tendo oportunidade, a gente vai ali tentar pôr empréstimo, né, com opção de compra, em valores X, e caso aí realmente o clube pode aceitar. Só que o Flamengo não aceitou. Eu vou falar para você sinceramente, o Matheus Gonçalves joga no meu time, sim, com certeza, e titular em absoluto. Ou talvez até um reserva ali pro Arrascaeta, né? Mas enfim, o Flamengo não vê essa visão, o Felipe Luiz não vê essa visão. Por se falar em reserva de Arrascaeta, vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, porque o Flamengo segue interessado em Ezequiel Barco, do Spartak de Moscou da Rússia, meio campista, central, ali, ofensivo, joga mais ofensivamente ali, e o Flamengo tem o nome de Ezequiel Barco como um nome que é tratado como prioridade. O Flamengo tem outros nomes sendo avaliados, só que o Ezequiel Barco o Flamengo colocou como primeira opção, posso falar assim, por conta do posicionamento do próprio atleta e também pela questão de que o jogador já tem um conhecimento amplo no futebol sul-americano. A gente temos Libertadores pela frente, que é uma competição importante. Não temos o Arrascaeta, que está suspenso do primeiro jogo. Se Ezequiel Barco chega antes das oitavas de final, já entra para esse jogo. Olha só, o Spartak de Moscou da Rússia, ele definiu um valor para negociar o Ezequiel Barco de 16 milhões de euros. 16 milhões de euros. Hoje na Constituição atual gira em torno de 103, 104 milhões de reais por Ezequiel Barco. Argentino, 26 anos, tem contrato com o Spartak de Moscou até o dia 30/6/2027, mais 2 anos aí de contrato pela frente. Só que o Flamengo teve aí um posicionamento do atleta que agradou a diretoria do Flamengo, que é a vontade do jogador de poder jogar no Flamengo. O Ezequiel Barco deu um sinal positivo ao Flamengo, disse sim ao Flamengo. Com isso, o Flamengo, mesmo com os valores elevados pedidos pelo clube russo, o Flamengo não descarta tentar para valer a negociação de Ezequiel Barco, e chegaria para ser um reserva, um cara que vai chegar para revezar ali o meio de campo com Georgian de Arrascaeta, que vem jogando bem, mas pode aí, né, a qualquer momento, como a gente já aconteceu, ficar sem um Arrascaeta por longos jogos, 2, 3, 4 jogos, e aí, quem vai entrar? Ezequiel Barco, 26 anos. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você realmente aprova ou não aprova a chegada de Ezequiel Barco, a possível chegada de Ezequiel Barco no Mengão Queridão? Vale lembrar que o próximo mês agora, o Flamengo já tem tudo engatilhado com o Jorginho para ser o novo reforço do Flamengo, mas Jorginho é volante. Além de Jorginho, o Flamengo vai buscar esse outro meia. E nesse caso, o nome de Ezequiel Barco é tratado, né, por dizer assim, com muito carinho nesse momento no departamento de futebol do Flamengo. Mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Além de um meia, 2 pontas também deve chegar no Mengão Queridão agora na próxima janela de transferência. Torcer para que dê tudo certo, o Flamengo consiga sim. Eu apoio essa contratação do Ezequiel Barco, argentino, com passagem pelo River Plate, passagem pelo Atlanta do United dos Estados Unidos, revelado aí pelo Independiente. E aí vamos aí em busca dessa contratação, né? Na minha visão seria bom sim o Ezequiel Barco no Flamengo, é a minha opinião. Mais um argentino aí, temos o Rossi e agora Ezequiel Barco. O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.